Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do CRCast, começando aqui a segunda temporada, e hoje a gente vai conversar com o André Macedo, professor doutor André Macedo, que é secretário de Inteligência Artificial, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Piauí. A gente vai entender aqui qual é o objetivo dessa secretaria, como é que ela surgiu, vamos ouvir histórias aqui do secretário e vamos entender quais são os planos, né, do Piauí, do estado do Piauí, para o futuro nessa pasta. Eu vou ler aqui um pouquinho do currículo, um resumo do currículo aqui. O André Macedo é professor da Universidade Federal do Piauí, formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Piauí, tem um mestrado em Engenharia Elétrica e um doutorado em Engenharia da Computação, ambos pela UFRN, é professor associado do Departamento de Computação, também coordena o Laboratório de Robótica Aplicada e atualmente exerce o cargo de secretário do Estado do Piauí. Meu amigo André, é um prazer lhe receber aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Berto. Beleza. André, a gente sempre tem trazido aqui um quadro, e nesse quadro a gente faz uma espécie de recorte entre como era o mundo, vamos dizer assim, a tecnologia quando você ingressou nela e como é que ela é hoje. Vou te dar um exemplo aqui. O Fábio, que foi o último episódio que a gente gravou, ele contou pra gente que quando ele começou a estudar computação, eles aprendiam uma linguagem que o nome era Portugal. Portugal. E que hoje, obviamente, os alunos que entram no curso de engenharia de software não têm a menor ideia do que é isso. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco dessas histórias de como era lá quando você começou a estudar computação e de como é que é hoje. Não, beleza. Obrigado mais uma vez, Beto. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com seus telespectadores, né? Cara, assim, a computação, diferente de muitas áreas, ela tem uma dinâmica absurda, né? Eu costumo mostrar hoje, dando um exemplo mais palpável, eu fiz a graduação, né? Formei aqui na UFP, e aí depois eu fui fazer um mestrado lá no Rio Grande do Norte. A minha dissertação de mestrado era pautada, eu tinha um robô, Beto, era uma caixinha, que a gente eu botava um computador em cima para fazer visão computacional. O nosso trabalho lá, Beto, era legal. A gente pegava a câmera e identificava linhas do chão para o robô poder navegar de forma autônoma. Então a ideia era você, por exemplo, no nosso caso, era inspirado para a gente tentar fazer uma cadeira de roda que pudesse navegar pelos locais, desviar de obstáculo e por aí vai. E aí, para a gente entender, eu terminei o mestrado, fiz o mestrado de 5 a 7, 2007, né? Então, este computador que eu estou dizendo, que eu utilizei para fazer o meu mestrado, ele tem hoje um décimo do processamento de um celular. Então, assim, você vê só a dinâmica de hardware que faz com que a computação evolua de forma mais rápida. É tanto, Beto, que depois que eu voltei, o meu primeiro projeto acadêmico, o meu projeto que eu tive aprovado no CNPq, eu chamei do Cellbot, que era reproduzir a mesma coisa que eu fiz, mas no lugar de eu ter uma parafernália, um notebook, baterias e etc., a gente botava só um celular na cadeira de roda para ela poder navegar. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como é que isso aí evoluiu. Isso é engraçado, porque eu lembrei agora aqui de quando eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, a primeira vez que eu acessei a internet na minha vida, acho que era um pouco antes disso, que fazia aquele barulhinho do modem, música. Quem é da minha geração aqui vai lembrar que isso era música. Ficar esperando dar meio-dia para pagar só um pulso. Exatamente. E eu lembro... Meia-noite, né? Meia-noite. E sábado, 14 horas. Que era para ir pro Mirk, né? E depois pro MSN, mas primeiro era o Mirk. Mas eu lembro aqui que a velocidade da internet era 56 kbps. Cara, o que tu faz com 56 kbps? Eu lembro que a gente baixava uma música no Napster, Casa A, era horas para fazer o download de uma música. E quando dava certo? Rapaz, era uma beleza. O cara dizia assim, rapaz, eu tenho tantas músicas, era tipo assim, ele dizia, ele era tipo um herói, assim, rapaz, o acervo do cara é grande. Aí o cara dizia, tu não tá dormindo não, tá deixando o computador rodando a noite toda. E a conta de telefone, como é que faz? Tua mãe vai te matar. Não. E dentro tinha essa confusão em casa. A mamãe e meu pai brigavam. Rapaz, eu não consigo usar o telefone, meu filho todo tempo na internet. Hoje em dia nem se usa o telefone mais e não se ocupa mais a linha telefônica, ainda que precisasse. Então você começou aí com esses projetos de robô. Não, então, aí no mestrado, vamos lá,
tentando já fazer uma conexão com, estando hoje com muito orgulho e agradecendo o convite do governador Rafael de ser um secretário de IA. Então, lá atrás, na minha graduação, ainda lá atrás, eu tive uma disciplina de inteligência artificial, mas uma coisa muito básica. E o porquê daquilo lá atrás? Porque a IA vivia muito de conceito. Pronto, essa é uma dúvida que eu tenho. O que é que se ensinava naquele momento? Era assim, você tinha algoritmos de busca, buscar soluções, jogo de xadrez. O jogo de xadrez, o cara movimenta uma pedra, você consegue calcular quais são as outras combinações possíveis e a probabilidade dela. Então, assim, para um tabuleiro de xadrez, um universo bem infinito, você conseguia fazer. Nessa época já tinha o Deep Blue, né? Que era o que jogou com o Kasparov. Pronto, mas você lembra, você falava de um nome de um supercomputador que era um nome quase que de um artista. Exato. Hoje, o que é que mudou de lá para cá? Mudou o quê? O mundo passou a ser um mundo de dados. E aí, com o boom vamos dizer assim, da evolução de hardware, de um modo geral, de capacidade de processamento, então você pluga as duas coisas. Então, a IA, obrigatoriamente, ela precisa de uma grande quantidade de dados e, para poder processar esses dados, uma grande capacidade de processamento, que nós não tínhamos isso lá atrás. Nem outro. Não, então, quando eu te digo aqui, faço sempre esse exemplo lá do meu mestrado, a gente colocava uma câmera, moço, para eu poder conseguir rodar em alto nível, eu tinha que mexer no sistema operacional, desabilitar funções do sistema operacional, otimizar o drive da câmera. O drive, para quem não sabe, é como é que o hardware se comunica com o software. Então, a gente tinha que otimizar isso. Então, hoje, o que aconteceu? O processamento aumentou assustadoramente, por exemplo. Dando exemplo de novo, o exemplo para o pessoal entender do celular. Hoje, lá atrás, eu fiz uma disciplina chamada de processamento digital de imagem, que a gente aprendia a otimizar esses filtros, que hoje tu bota no teu Instagram, tu joga para o lado, ele faz. Só que tu tem um processador bacana no teu celular, tu tem muita memória no teu celular. Então, lá atrás, você estudava tudo isso. Por quê? Porque você tinha uma capacidade de processamento reduzida. Hoje, aí vamos lá, cloud, que são os componentes. Então, você tem muita produção de dados, muito fortemente hoje influenciado também pelo uso do celular. Então, a gente está conversando aqui, e aí amanhã, vamos tentar imaginar, o teu telespectador vai lá assistir o podcast, aí ele está também vendo aqui o Instagram, e depois ele também está conversando no WhatsApp. Pô, se a gente começa a imaginar que todo mundo que faz isso, quanto de dado isso é produzido? Então, o que é que o boom da IA, o que popularizou ela, o tal dos GPTs nossos da vida, é porque eles começaram a conseguir armazenar e processar essa grande quantidade de dados que a população produz hoje. A gente brinca até na disciplina lá que eu ministro lá no mestrado e no doutorado, de mineração de dados, que hoje é um paradoxo. Assim, antes, a maior riqueza do mundo era petróleo. Só que ele está dizendo que o petróleo está acabando. Está acabando. E o dado só aumenta, só aumenta, só aumenta. Então, uma riqueza hoje mundial, por isso que a secretaria, também na visão do governador, já enxergando isso a mais longo prazo, ele também já disse, olha, eu quero que vocês comecem a pensar o que vai ser uma economia digital, que é uma economia baseada em dados. Então, neste desenho, aí eu tive contato com inteligência artificial aonde? No mestrado eu fiz uma disciplina de redes neurais. Né? Uau, rede neural. Sim. Cara, mas a gente não conseguia fazer muita coisa com rede neural porque meu notebook não rendia tanto. Então, o que é que a gente tinha que fazer? Aí usava um computador servidor do departamento, que hoje você paga e tem as máquinas virtuais da AWS e tudo. Então, o negócio começou a ficar mais fácil de você executar. Só para explicar para as pessoas, rede neural é uma forma de trabalhar inteligência computacional simulando... Assim, inteligência artificial é um negócio muito mais amplo do que o pessoal, a população média entende. Dentro da inteligência artificial, você tem um ramo que é o chamado aprendizado de máquina. Esse aprendizado consiste, o aprendizado que a gente chama de supervisionado. Ou seja, eu digo qual é a entrada e eu digo qual é a saída, e aí a estatística mói e encontra um modelo. Isso é um aprendizado de máquina supervisionada. Aí tem um monte de técnica. Você tem um aprendizado não supervisionado. Você joga uma base de dados que assim, encontra um padrão. Aí tem a brincadeira clássica da literatura. O pessoal, Beto, quando ia fazer análise de compra de supermercado, o pessoal começava a olhar, homem, quando compra fralda, olha aí, na tua vida. Compra cerveja. Aí o que é que o cara fez? Ora, se o cara que compra... Bota a cerveja do lado da fralda. Então, isso é mais ou menos um exemplo de lá atrás, como é que se criava esses conceitos. Isso é não supervisionado porque ele jogou o dado sem dar um direcionamento. Sem dar um direcionamento, e aí existem modelos que identificam padrões.
identificam padrões. Hoje são os sistemas de recomendação. Quando a gente assiste lá um filme no Netflix, aí a gente assiste um filme de aventura. Aí o cara vai lá e diz, olha, se esse cara assistir esse filme de aventura... Ele vai gostar disso. Ele tem 40 anos, é homem, Ele pega com base no que todo mundo que tem mais ou menos o teu perfil, ele pimba, te recomenda outra coisa. E aí quando ele vai acertando, ele vai tendo aquilo como verdade. Aí isso é outro ramo que a gente chama de aprendizado por reforço. Ele manda uma informação, alguém confirma aquela informação, e aí esse processo vai se alimentando. Mas, de novo, por que a Netflix é a Netflix? Dando um exemplo mais real para a população. Porque eu tenho um dado em tempo real. Quando a gente clica, aí o que é que faz o engenheiro de dados, o engenheiro de máquina hoje? É só o cara que viu o filme de aventura? Não. Ele começa a te olhar assim, rapaz, o cara que gostou, que assistiu 3 episódios seguidos de uma série, entendeu? Eu vou mandar para ele um tipo de informação, uma sugestão diferente do cara que só assistiu uma e adiantou. O cara que, então, assim, você começa a ter, você vai fazendo o que a gente chama de engenharia de atributos. É identificando e modelando atributos para tentar identificar um perfil. Por exemplo, isso é o que se faz muito no mercado, né? Então, isso é um sistema de recomendação. E se a gente fosse trazer isso para o mundo real, assim, vamos lá. Isso pode ser utilizado aonde, André? Isso poderia ser utilizado na escola. Você imagina o cara que está lá com a dificuldade em matemática e a gente tem um sistema de recomendação, o cara faz uma questão, não conseguiu responder a questão, recomenda um vídeo para o cara assistir isso. O cara não entendeu, volta um pouquinho. Cara, se você começar a imaginar, você poderia ter um professor, como é que a gente chamava antigamente? Professor particular virtual. Mas aí você vai para um outro paralelo, né? Mas aí beleza, mas o cara vai ter isso aonde? No celular, e você começa a ter que discutir também nesse processo um pouco de inclusão digital. Inclusão digital, privacidade, controle, até a questão psicológica mesmo, a interação social que você começa a perder, tudo isso entra na conta, né? Entra na conta, Beto. Há uns dias atrás eu fui convidado para ir para um evento que discutia o uso de telas pela criançada, né? E assim, eu tenho um conceito um pouco diferente hoje, que eu tento praticar até. Eu acho que hoje a gente não pode fugir dessa realidade da educação digital. Então, o que é que eu brinco? Eu falei lá, eles gostaram bastante. Eu disse, pai, nós pais temos que ter uma jornada digital. Então, o que é que eu faço hoje? Eu chego lá com o meu moleque, digo, e aí, André, filho, o que é que tu viu aí hoje de interessante no YouTube? Então, indiretamente, você está monitorando para ver se ele não está derrapando, mas você está participando da jornada digital dele. Então, assim, ele às vezes está conversando com os amiguinhos no grupo de WhatsApp, porque hoje assim, eles se conectam de uma forma absurda. Aí eu digo, cara, me insere aí nessa conversa para eu conversar com teus amigos. Aí você chega lá e diz assim, abra todo mundo aí a câmera para a gente fazer um legal. Então, é uma jornada digital que a gente tem que encarar. Mas, hoje, também a gente quer gerar o problema para a criança, mas a criança é muito reflexo do pai. Isso. Então, lá nesse evento, Beto, eu fiz uma pergunta simples. Eu disse, olha, nós estamos aqui há 1 hora, né? A minha palestra era segunda. Aí eu disse, quem desligou o WhatsApp para se concentrar aqui na apresentação? 0. Entendeu? 0 pessoas. 0 pessoas. Quem se sente constrangido quando passa 2, 3 horas sem receber uma mensagem no WhatsApp? 100%. É isso. Então, assim, há um choque. Nós temos que trabalhar, trazer isso para o debate, porque a gente está culpabilizando as crianças pelo uso de tela, mas, na verdade, eles também são reflexos. Nós estamos muito mais reféns, eu não digo de tela, mas de informação. Do contato virtual, entendeu, velho? Eu tenho uma ideia, eu tenho lido muito sobre isso, né? Minha filha vai completar 3 meses agora, e assim, é um desafio que a gente tem se proposto, eu e a mãe dela, tipo, tem exemplo de pessoas, crianças que a gente conhece, e diz, olha, essa criança usa muita tela. Com a nossa filha, a gente vai tentar fazer diferente. Eu tenho lido muito sobre isso, e uma das coisas que eu li no livro da Virginia Woolf é que nós não tivemos a educação para usar a tela. Não. Simplesmente, nós somos crianças que, beleza, brincamos no meio da rua, apertamos campainha e saímos correndo, subimos em árvores, depois jogamos videogame e simplesmente depois entregaram pra gente um telefone, um celular na mão e ninguém sabia usar, a gente foi descobrindo como usar e depois entregaram pra gente um smartphone na mão que ninguém sabia como usar e agora a gente... E é por isso que tem tanta gente doente, né? Que eu considero isso uma doença. Eu também acho. Então,
nós vamos estar mais preparados para ensinar nossos filhos a lidar com essas Se a informações. gente for pensar no gap, a distância tecnológica dos nossos pais para a gente, e que é o papai tem 75, né? Eu tenho 44. Então, assim, esse gap é enorme. Mas o gap tecnológico de avanço meu para o meu menino que tem 12, ele é muito maior do que esse tempo todo. Então, nós também temos que estar dispostos a entender isso. É isso. Entendeu? Esse letramento digital que passa uma ideia que só as pessoas que não têm acesso, que tem... Não, eu acho que isso é uma coisa mais ampla que tem que ser debatido. Tenho certeza que muitas pessoas que têm acesso à educação, bons colégios, orientação psicológica, elas não sabem utilizar as redes sociais, as telas, e isso passa para os nossos filhos. Passa. Então, um desafio, se eu estou compartilhando aqui, um desafio como pai recém-nascido, é que assim, eu e minha esposa vamos ter que passar por isso para a gente poder, porque não tem como dizer, minha filha não vai assistir tela, porque ela vai assistir tela. Não tem como. E ela se exclui. Na sociedade hoje ela se Exato. exclui se ela não... Se eu disser assim, eu não vou ficar sem WhatsApp, vou ficar sem Instagram, vou ficar sem aquilo, eu nem trabalho. Vou te dar um exemplo meu, e que eu sinto essa exclusão no grupo que eu convivo. Todo mundo hoje sabe as séries, comenta o nome das séries, vai sair o episódio e tal, e eu sou péssimo de série. Tu acredita? Acredito. Eu gosto de quê? Eu gosto de filmes e o que seja, documentários, eu acho que isso aí é legal, coisas que são baseados na vida real. Então isso me atrai. Mas eu sou um viciado no YouTube. Por exemplo, eu uso o YouTube hoje como estudo. Então eu chego à noite, planejo o que é que eu quero ver do dia, monto uma sequenciazinha de vídeos e começo a estudar. E aí eu notei o meu menino também já fazendo essas coisas. Ou seja, estou dizendo, a influência que o pai tem no filho. Então eu chego lá às vezes à noite, nessa jornada digital que eu brinco, ele, papai, você viu esse vídeo bem aqui que eu achei massa, o cara ensinando o assunto tal. Tive um choque lá, Beto. Bom, há um ano atrás, mais ou menos. A minha menininha, já tem uma, né? Então a Maria chegou lá e eu dei um Alexa para ela. Já para começar a monitorar essa jornada digital dela. Porque assim, quando você entrega a tela pro filho, você começa tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Então você tinha que acompanhar a tarefa lá atrás, não era? Tem que acompanhar a jornada digital. Não botou ali em cima da bicicleta. Tem que sair andar até ela saber andar só. Aí a minha esposa chegou e disse, rapaz, André, tá vendo esse negócio dessa Alexa? Eu cheguei, a Maria tava fazendo a tarefa dela com a Alexa. Perguntando as respostas. Perguntando pra Alexa. Aí eu disse, e o que foi que a Maria perguntou? Ela disse, não, ela perguntou sobre saneamento básico. Eu vi na hora. Entendeu? Minha esposa é psicóloga, então ela enfrenta trata isso, né? Aí eu chamei, Maria, vamos jantar. Aí vamos lá. Aí eu disse, Maria, o que é que tu tá estudando em ciências? Aí ela disse, saneamento básico. Aí eu disse, poxa, Maria, que legal. E o que é? Berto, ela me deu uma aula de saneamento básico. Do que é, quem é o responsável. Pô, tudo bem que na idade de 8, 9 anos. Então, isso é real. E aí, no final das contas, eu disse, filho, tu estudou isso aí aonde? Desse jeito? Foi no teu livro? Aí disse, não, papai, eu vi um vídeo lá. Eu pedi pra Alexa me mostrar um vídeo e a Alexa me mostrou esse vídeo que eu tô lhe dizendo. Ou seja, ela aprendeu. E não pode ser tratado, pelo menos eu tento não fazer, como repressão. Então, assim, é um modelo diferente que a gente está hoje. E nós, como professores, a gente vai ter que se reinventar nisso também, porque a gente, quando assistiu aula e quando começou a dar aula, o modelo era o professor fala, o aluno escuta, anota, respira. A coisa mais valiosa que existia na minha época era o caderno do aluno que sentava na primeira cadeira. Porque ele anotava a respiração do professor. Hoje as fontes são inúmeras. O papel do professor vai mudar muito. Muito. E aí a inteligência artificial, ela ajuda, né? Então, assim, o que a gente tinha, por exemplo, eu ministrava uma disciplina lá de introdução à computação. Pô, eu achava aquela disciplina um pouco sacal, mas se imaginar que na universidade você tem 50% de cota, então tem muita gente que não tem noção daquilo. Então eu tentava fazer o quê? Eu tentava ao máximo extrair o necessário para esse pessoal que não tinha nenhum contato, mas eu forçava um pouco a criatividade deles. Então, o trabalho final deles, o que era que fazer? Eu ensinava lá organização de computador, o que é processador, o que é memória, fazer aquela aula formal. Mas assim, cara, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão procurar, essa bem que é uma ferramenta que edita vídeo, aí vocês vão procurar vídeos no YouTube e vocês vão montar um vídeo que vai
Moço, o que esses meninos montaram era muito melhor do que a minha aula, no bom sentido. Entendi. E aí fazia com que eles viam 20 vídeos, 30 vídeos, faziam os recortes. Então, já era a inserção da tecnologia. Agora, hoje ainda, que você tem chats como o GPT, Gemini, Copilot, que você pode consultar e tirar suas dúvidas, moço, isso aí vai dar uma transformação, na minha opinião, vai dar uma transformação, inclusive na forma de ensino. Não, isso é uma coisa que a gente já tem que, a gente como professor já tem que assimilar. O Fábio fez uma coisa interessante. Okay. Ele disse, André, eu estou utilizando agora, porque assim, não adianta você ser casa de ferreiro, É. espeto de pau. Então ele diz assim, cara, eu não usava IA nas minhas aulas. Aí ele está fazendo agora, ele chega na aula dele lá no final, ele abre um desses prompts da vida e faz uma pergunta. Turma, vamos fazer aqui uma pergunta para o chat responder, para a gente discutir aqui nesses últimos 15 minutos. Olha aí um exemplo simples de como é que a gente pode. Mas isso pode ser utilizado para fazer plano de aula, para sugerir tempo, resume, questionário, prova, avaliação, tudo isso pode ser utilizado. Eu fiz esse experimento também, eu conto isso em todos os episódios porque ficou muito bom. Né? Eu carreguei o ChatGPT, com quem assiste todos já está abusado, né? Mas eu vou contar de novo. Eu carreguei o ChatGPT com o meu material que eu tinha produzido. Sim. E com a lei que eu queria que ele usasse como fonte. Sim. E disse, tá aqui, faça a minha prova, tantas questões assim, assim, assim. André, eu fiz essa prova em 15 minutos. Em 15 minutos ela estava pronta. A primeira resposta que ele me deu, obviamente, não estava inteira. Sim, mas sim. Eu a refinei o prompt, em 15 minutos estava elaborada a prova, imprimi as duas e apliquei e disse, pessoal, essa prova foi feita. E contei para a turma, olha, essa prova foi feita assim. Vai chegar o dia que eu ainda vou carregar as respostas de vocês e ele vai poder me dar uma correção razoável. E eu vou só revisar, só analisar. Berto, e nesse sentido aí, a IA ela influencia. Assim como você tem lá no Netflix, quando você for para o YouTube, quando você for para o Instagram, mas na verdade, inclusive, quando você for para o seu professor particular virtual, em um determinado momento a gente vai começar a ter que filtrar, porque já tem informação demais. Exato. E aí você vai começar a se perder. Então, assim, o nosso povo, de um modo geral, nosso aluno, etc., a gente vai ter que desenvolver muito mais nele o senso crítico. Rapaz, isso aqui não me interessa, isso aqui é muito simples, isso aqui vai porque informação hoje já tem vídeo e tem muita base. Eu ministrei um curso lá na Invest Piauí, aquele de engenharia de software, de prompt. De prompt, foi legal. Muito legal. E eu fiz um experimento com eles e assim, foram 6 turmas, né? Foi. E todas a gente chegou no mesmo resultado. Eu passei temas que eu imaginei que eles não conheciam. Sim. E disse, eu quero que vocês me apresentem uma pesquisa só utilizando... Aí eu dei para cada grupo uma fonte de pesquisa. Sim. Alguns vão usar o ChatGPT gratuito, alguns vão usar o ChatGPT pago, alguns vão usar só o Copilot, alguns vão usar só o Gemini e alguns podem usar o que quiserem. Mas não pode usar a inteligência artificial, Google. E aí, claro, encontraram resultados diferentes. E depois eu troquei os resultados e pedi para os grupos validarem as informações. O que a gente achou? A maior sorte de informações erradas. Há informações erradas. Aí eu perguntava para a turma, quem foi que entregou esse resultado aqui errado? Fui eu. Por que tá errado? Não, porque foi a resposta que o chat me deu. Tá, mas quem foi que pesquisou? Fui eu. Por que você pesquisou um assunto que você não sabe, uma máquina, e você não validou as informações? Então, e isso vai ser muito comum. Isso vai ter que ser regra. Vai ter que ser regra, validar. E o que eu ensino? Pessoal, ChatGPT, né? ChatGPT, modelo de linguagem, não é fonte de pesquisa. Ele é fonte de organização, de estruturação de dados. Se você vai usar como fonte de pesquisa, você tem que saber o que você está pesquisando. Você tem que conhecer o tema. Minimamente. Você tem que conhecer o tema para você saber se aquela informação está certa ou errada. Então, isso é outra preocupação que a gente tem também na academia. As pessoas dizendo, o ChatGPT por exemplo, o ChatGPT vai escrever tua tese de doutorado, Beto. Se eu botar o ChatGPT para escrever minha tese de doutorado, eu reprovo. Mas veja, até conceitualmente o pessoal não entende. Ele aprendeu com o que tem no passado. Perfeito. É o exemplo que eu conversando com o pessoal da Fazenda, eu disse lá, olha, os GPTs da vida aí, para a parte tributária, ele não vai servir. Porque amanhã nós vamos trocar esse monte de imposto, que é imposto do ISS, COFINS, ICMS, PIS, não sei o que,
Aí vai juntar tudo num só. Ora, mas o que ele aprendeu, o que ele leu da vida tudo era relacionado a essas coisas. Então amanhã ele não vai te dar informação sobre isso. É a mesma coisa. O ChatGPT vai fazer meu mestrado. Rapaz, se ele fizer o teu mestrado, ele tá defasado. 2 anos de informação. Então, minimamente, na hora que tu for pra uma banca, tu te lasca. Porque o cara vai querer olhar se tu tá na fronteira, trabalhando ali na coisa bem certinho. E ele vai trazer informações erradas mesmo. Com certeza. Mas aí o que eu digo? Eu converso isso com o meu orientador abertamente. Está escrito lá na minha tese de doutorado, na parte que está escrito lá, uma nota metodológica explicando quais comandos e como eu fiz para usar o ChatGPT na minha pesquisa. Quase como a gente fazia as reviews sistemáticas da literatura. Exato. É uma coisa que talvez apareça. Exato. Como eu digo, olha, eu perguntei isso, ele me retornou isso, com esse resultado eu fiz isso, e daqui eu escrevi essa parte aqui, eu mandei para ele, ele revisou. Tá lá, 5 páginas de nota metodológica explicando como é que eu estou usando o ChatGPT. E eu poderia simplesmente dizer, não posso porque ele não vai escrever para mim. E se eu perguntar para ele sobre inteligência artificial no Poder Judiciário, que é o tema da minha tese, ele vai me responder um monte de coisa errada. Mas se eu der as orientações, se eu fizer as perguntas, se eu carregar os arquivos, der as fontes, ele vai me responder. Eu brinco com o ChatGPT, tu lembra do Pedro Pedeira, Pedro 90, só enfrenta quem aguenta, lá da escolinha do professor Raimundo, que era pergunta idiota, tolerância zero. Então é mais ou menos isso. Se você não souber perguntar, a resposta e é por isso que eu acho que uma das coisas iniciais, que é o que está no nosso mapa aqui de atuação também, já também puxando um pouco para o que a gente pensa para o governo, Beto, é essa bicha, essa IA, esses GPTs, esses prompts, eu entendo que eles são quase que de propósito geral. Eles vão ser utilizados massivamente, como já estão, né? Assim, aqueles números que, assim, o celular, eu não vou lembrar precisamente, mas assim, parece que o celular para chegar a 100 milhões de pessoas demorou 17 anos, e o GPT foi 2 semanas, entendeu? Então, assim, isso vai ser de propósito geral. Então, ora, se a tecnologia chegou, a gente tem que começar a se preparar para poder utilizar. E uma das coisas simples, mas é simples mesmo, é aprender a perguntar para IA. É uma coisa diferente, entendeu? É engraçado isso. A tua experiência no curso deve ter mostrado assim, o cara que chega achando que já sabia, porque nós selecionamos lá, lembra? Já selecionou pessoas que tinham mais ou menos uma noção. Então o cara, rapaz, eu sei aqui mexer no negócio. Eu não sou do zero. Quando a gente mostra o que o cara evolui, ele diz, poxa, que bacana. Ele viu que ele estava bem atrás. Eu trouxe aqui um advogado no episódio do Dr. Alexandre Ateniense e ele falou uma frase aqui que marcou minha cabeça. Ele usou a seguinte expressão: nós estamos na era do tijolão da inteligência artificial. Tijolão, para os mais jovens aí, o geração Z, aquele celular Nokia, o Motorolazão com a bateria que era do tamanho desse copo e puxava a antena, abria aqui o flip e botava, né? Ou seja, mostrando que em termos de potencial a gente ainda está muito longe do que a gente pode chegar. Mas vamos lá. Por que o Piauí tem uma Secretaria de Inteligência Artificial? Pronto, assim, ó, o governador é um entusiasta da área. Né? E assim, se você olhar, a gente chega na Secretaria de Inteligência, mas na verdade o modelo de transformação digital do Estado, a visão de futuro que o governador encaminhou, inclusive para a Assembleia, está consignado no nosso PPA, é que transformar o Piauí no Estado mais digital do Brasil. Então, naturalmente, quando você vai para este processo, essa foi a visão que a gente teve, a primeira coisa que a gente tinha que criar era uma cultura de dados no Estado. Então, hoje, quando a gente começou para hoje, eu acho que a gente já tem um nível de maturidade, assim, do ponto de vista dos gestores entenderem a fazer gestão por resultado, gestão com indicador. Aí o governador monitora. Então, o governador monitora a gestão. Então, ele monitora não em cima de gogó. Número, evidência, fez. Então, eu acho que esse foi o arcabouço inicial para que, quando chegasse agora no segundo ano da gestão, dissesse, cara, nós já temos uma infraestrutura, uma cultura mínima de dados. Então, o próximo passo o que é que eu faço com esses dados, né? Você faz gesto, mas você tem que usar IA para poder tentar otimizar isso aí ao máximo, ter insights futuros e não só conseguir ficar acompanhando. Então, esse aí foi, vamos dizer assim, o norte inicial desse processo. Mas aí a gente também, Berto, tem o pessoal lá, um grande programa que a gente tem hoje, nós somos o único estado do Brasil que temos ensino de IA na rede pública, né? Então, lá com a SEDUC. Então, esse é um projeto também que o governador considera estratégico, porque lá no DDL, nas diretrizes de longo prazo, ele comenta que este é um dos pilares para o desenvolvimento do Estado. É o que ele chama de super choque
tecnológico e educacional. Então, quando a gente começa a ensinar conceito, a meninada vai começar a saber estudar pensamento computacional, entender o que é Aprender o que é um algoritmo. Entender o que é um algoritmo. Então, mas tudo trazendo para o braço da IA, olha, aí você pensa o seguinte, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, essa molecada vai dizer assim, beleza, e onde é que está a IA aqui no estado? Então, assim, eu acho que é um conjunto, na verdade, um conjunto de ações que, na minha opinião, foi muito rápido. Assim, o resultado que a gente teve no ranking de desenvolvimento de transformação digital, lá pela BEPTIC, que é a associação que mede isso, nós éramos no 22º lugar e em um ano nós chegamos em 3º. Nunca houve na história uma evolução como essa. Entendeu? Então, foram esses, eu acho, os temperos que fez com que o governador tomasse a decisão de criar a secretaria. Aí, veja, a secretaria, a gente noticia muito como uma secretaria de IA, mas ela tem 4 braços importantes. Ela tem IA, e aí, na minha opinião, acho que o governador também acertou nesse diálogo que a gente teve. A gente teve IA. Ora, mas eu vou começar a ter IA, amanhã eu vou começar a ter uma massa de dados que tem valor. Valor para a decisão de política pública, ela tem valor comercial, que é o que o MDIC está começando a pensar em como regular essa política de comercialização de dados dos estados e municípios. A gente teve uma conversa com eles lá atrás, uma coisa bem simples. O Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Pronto. A gente já teve lá, tem uma coordenação criada há 2 meses, a gente já teve uma conversa com eles, que é uma coordenação de economia digital. E aí eles, olha, aqui no Brasil tem isso. Aí chegamos. Na verdade, foi uma coisa boa, porque a gente tinha os vistos no organograma recém-criado e eles contactaram a gente para a gente começar a tentar explicar o que é essa parte de economia digital. Então eu vou ter dados para IA, então eu tenho dados para economia digital. Beleza, mas não se faz IA, essa parte de um modo geral, sem ciência e tecnologia, porque é a academia quem impulsiona, quem desenvolve, quem tem as melhores técnicas, e aí tudo isso é num processo de inovação. Então a secretaria ela é IA, economia digital, ciência, tecnologia e inovação. Então eu fiquei muito livre para em uma pasta só conseguir transitar por todo este caminho. Eu acho essa noção muito importante, essa visão, e eu compartilho dela também, porque ela coloca a IA no local correto. O local correto da IA é lugar nenhum, e todos os lugares. Isso, a IA é transversal. Exato. E as pessoas geralmente, eu escuto muitos comentários, poxa, mas o Piauí nem tem saúde, o Piauí nem tem educação, e tá aí uma secretaria de inteligência artificial. Mas pelo que você está me dizendo, essa secretaria vai utilizar a inteligência artificial para prestar serviços, para prestar apoio, para apresentar soluções na educação, na saúde, é isso? Para orquestrar o desenvolvimento das soluções de IA no Estado. Porque o que acontece? Você imaginar lá, dá um exemplo simples, que é o didático que eu uso também. Você vai precisar de um sistema para fazer um reconhecimento de documento da Secretaria do Meio Ambiente. Poxa, mas esse documento aqui, ele também é utilizado lá no Instituto de Terras e também é utilizado, suponha, na saúde e é utilizado na segurança pública e tem uma solução de IA lá. Ora, essa solução ela tem que ser orquestrada para funcionar para o Estado todo. Então esse é um dos exemplos que tem. O ponto 2 é que o oba-oba da IA também preocupa. Porque todo mundo acha que tudo já está resolvido e que você vai comprar numa prateleira. Bota IA aí. Me dá uma IA aqui para prever a evasão. Não. Então, o governador também preocupado com isso, disse, não, cara, isso vai ser um boom. O pessoal vendendo, mostrando soluções, e a gente tem que ter um mínimo de orquestração nesse processo. Então, o nosso desenho é por isso que eu digo lá, eu até brinco com o meu pessoal de mídia, né? Eu disse, olha, qualquer ação, a grande maioria das ações que eu tiver só, ela vai estar errada conceitualmente, porque a ideia é que nós trabalhemos em conjunto com todas as áreas. Então vamos lá, a gente já tem lá com a Secretaria de Segurança. Via Ciência e Tecnologia, nós temos 3 projetos desenvolvidos com a UFP. Já em execução, na verdade já temos um 4º, que é inclusive com o pessoal do direito, de LGPD. Aí eu estou nesse projeto também. Pronto, entendeu? Então, de Segurança, esse tratamento de dados. Já foi uma forma que a gente começou lá atrás. Então a gente tem um grupo que pesquisa processamento de linguagem natural, um outro grupo de gente que pesquisa IoT, um outro grupo que pesquisa visualização de dados, e isso vai gerando soluções para o Estado. O nosso papel é orquestrar tudo isso, lá com a Secretaria de Educação. A gente já tem um braço já startado para fazer o apoio ao desenvolvimento desse ensino. Mas conversei com o secretário Washington e disse, não, eu não quero só, esse aqui
já está, vamos dizer assim, já está no quente. O apoio ao ensino de IA, eu quero, são as soluções de IA para o ensino também, para verificar a frequência, para prever a evasão de aluno, para identificar o aluno que está ruim em uma determinada matéria. Aí nós já estamos também com o braço startados com a Secretaria de Saúde, que também não adianta, Berta, a gente sair abraçando o mundo todo. Então, o que é que a gente fez nesse momento agora, né, nesse primeiro? A gente foi começar a entender o que é que existem soluções no mercado, se de fato elas estão prontas para serem disponibilizadas para a sociedade. A gente chegou à conclusão de que não tem IA de prateleira. Era isso que eu ia te perguntar. Muitas pessoas vendem, parece que tudo virou IA e as pessoas saem vendendo tudo como se fosse IA. Isso corresponde ou tem muita maquiagem em cima? Não, muita, porque assim, você pode ter uma solução de IA que pode ser aplicada em determinadas coisas. O exemplo que eu dou é reconhecimento facial, que tem problemas, etc. Mas o reconhecimento facial ele pode servir. Imagine que o Estado contratou uma solução de reconhecimento facial. Ele pode servir para a polícia. Claro. Não pode? Pode. Mas ele pode servir para o aluno também fazer a frequência. Pode. Não pode? Pode. Ele pode servir para a saúde, para o cara se identificar. Então, mas assim, é a solução que gera várias aplicações. Agora eu quero dizer assim, eu quero fazer um sistema para prever leitos de hospital. Não tem como o cara me entregar um de prateleira porque ele não sabe quais são os dados que eu tenho. Lembra que eu comentei lá atrás que você tinha IA, você passa um conjunto de dados para poder identificar uma determinada saída? Então, imagina que ele usa um dado que o Estado não tem. Eu uso o tipo sanguíneo da bisavó. Pô, a sua IA pode ser fantástica, você tem o paper naquele modelo. Só que eu não tenho como alimentar o meu sistema. Não tenho como. E eu acho que tem um outro problema também, aqui eu não sei, mas eu pensando em voz alta, que é a da atualização em tempo real. Que aí a gente, pronto, aí vai o nosso segundo desafio, mas o que nós também estamos tentando dar maior prioridade. A gente precisa de recurso humano. Então, beleza, aí você treinou ou utilizou esses dados. E quando ela erra? Certo? E quando chegou mais dados? Como é que eu vou fazer essa máquina ficar funcionando? Então, a gente vai precisar de uma cultura de inteligência artificial, mas, obviamente, de mais pessoas que entendam o processo para que isso viva. Se não, vira oba-oba. Você vai conseguir pegar, vai botar para funcionar, e ele vai funcionar daqui a um tempo e ele degrada. Outra dificuldade que a gente tem enorme é a contratação dos serviços de IA. Via de regra, os GPTs são as coisas que são mais imediatas, você paga por token. E aí, juridicamente, eu ainda não encontrei um modelo. Conversei ontem, para ter uma ideia, ontem, não sei qual é o dia que a gente aqui vai passar, mas foi ontem mesmo. Esses dias. Né? Ontem eu estive conversando com o pessoal do Tribunal de Justiça, que o judiciário nesse ponto já está mais avançado do ponto de vista de contratação de soluções de prompts, né? E aí ainda tem uma coisa, não se sabe quanto estima um valor, então ainda não tem um modelo de contratação. Então nós também estamos com um grupo de pesquisadores, a minha parte de ciência e tecnologia me ajudando, um grupo de pesquisadores mapeando e tentando identificar quais são as melhores modalidades, mas que já foram efetivamente feitas. E está no escopo do Piauí ser produtor de inteligência artificial? Eu tenho na lei, eu tenho gerativo para o Estado. Então, assim, o governador botou o negócio para fazer. Então, vai chegar um ponto assim, o que é que você fez efetivamente de produtos? Quais foram os produtos que foram incorporados no Estado? Não, desenvolver em vez de contratar, adaptar, mas desenvolver. Nós chegamos à conclusão, Bert, de que não tem, quer dizer, você vai ter partes de solução. O que é que nós estamos entendendo como a melhor forma hoje para o Estado? São ferramentas que a gente chama de automation, machine learning, tipo assim, você acelerar o processo para fazer uma IA. Então, essas ferramentas, eu acredito que vai ser a estratégia do Estado, contratá-las, entendeu? Para que um time médio, que não tem o conhecimento devido ainda para fazer do zero, a gente consiga dar linha de produção. É como se eu usasse um protótipo, um modelo e fizesse as adequações, as adaptações. Imagina que você tem que pegar uns dados, tem que purificar dados, tirar o outlier, criar uns atributos, dando um exemplo mais ou menos geral. Sim. Então já tem umas caixinhas que fazem isso. E aí no final você vai se preocupar em fazer a IA e efetivamente medir se ela está correta ou não. Entendi. Entendeu? Este é um dos desenhos. E o outro que a gente está focando muito fortemente é na formação. Como é que tem sido essa andança com as secretarias? Assim? O que você pode compartilhar de experiência pra gente? O que eu falei, assim, a gente tem um oba-oba muito grande, assim, o pessoal, por quê? Eu não acho que é errado. Porque a IA chegou no nosso celular, num app, num GPT, que o cara disse, uau,
A IA vai resolver. Não, mas esse é um bracinho. Ela só estudou texto, entendeu? Ela responde num universo finito, mas o cara diz assim, rapaz, onde é que eu acho uma solução para desmatamento? Entendeu? Não tem. Então, este é o processo que a gente está construindo, que aí a nossa dificuldade. Como nós somos a primeira do Brasil, você olha para quem? Você não tem para quem olhar. Então, eu te dar um exemplo, assim, tu perguntou, nós vamos fazer no Piauí? Entendo que sim. O que a gente está projetando, existem licitações de fábrica de software. Nós queremos fazer uma licitação aqui no Piauí de fábrica de IA. É isso. É essa a ideia. Fazer uma fábrica de IA. Ah, mas vou botar um lote para vir uma empresa do São Paulo. Talvez não. Talvez eu vou fazer um lote de IA para saúde, um lote de IA para educação, um lote de IA para segurança pública, um lote, assim, 10 ou 15 lotes para a gente poder começar a avançar. Aí o cara diz, e como é que precifica? Aí vamos lá, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, como é que você... Não tem. Então a gente tem que ter muita prudência. Tem que pedir as recomendações, aproveitar os órgãos de controle. Até, entendeu? E principalmente os órgãos de controle, para eles entenderem o que é que a gente está querendo fazer. Mas eu acho que assim, nós já montamos, a gente já fez estudos de muitas ferramentas, nós temos pesquisadores hoje já estudando essa parte de proteção de dados, porque a proteção de dados é LGPD, e o que vai mudar com a IA? Interrogação. Temos um projeto que vai nos ajudar nisso. Quais são as formas hoje que se contrata IA? De um modo geral, temos um outro grupo de pesquisadores. E aí isso vai trazer para a inovação. É por encomenda tecnológica, é por desafio. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Também estamos com um grupo pensando nisso. E nós temos lá, Beto, que eu comentei lá atrás também, um grupo estudando tecnologias e metodologias para a inclusão digital. Porque não adianta a gente estar falando de IA, de um governo mais digital e etc. Mas o povo tem que saber pegar o celular ou o computador e conseguir acessar. Então, esse é o desenho, vamos dizer assim, o que nós fizemos este ano, assim, porque teve a criação, aí você tem toda a parte burocrática, aí vai nascer em nomear, julho, né? criar. Mais ou menos isso. É o desenho que eu acho, foi mais ou menos esse. Eu acho que a gente montou um bom time, que eu tive dificuldade de encontrar pessoas de alto nível disponíveis. E, honestamente, muitas pessoas toparam pelo desafio, nem tanto pela remuneração, mas muita gente querendo construir esse processo. É o que me anima muito. Então, eu acho que tem um time pequeno, é o tamanho da superintendência que eu tinha. Pessoas, criou uma secretaria, cabide de emprego. Não, era a mesma superintendência que eu ocupava. Ela virou a secretaria. E eu acho que a gente, este mês, eu imagino que a gente fecha a base do que era necessário. Processos de compra, já temos pesquisadores envolvidos, já projetos startados com outras unidades, aí a gente vai começar a ter as entregas. Embora o pessoal está achando que a CIA vai entregar um chat GPT. Não, nós vamos entregar vários, né? Vou dar um exemplo simples de uma coisa que a gente está fazendo. O governo tem que fazer o balanço, né? Entregar as suas principais ações, né? Então a gente está fazendo um prompt lá para ser utilizado pela Secretaria do Planejamento, para, com base nas informações do que saiu no governo, do que o governador falou, das principais entregas, etc., a gente sugerir um modelo de balanço utilizando o GPT. Mas nós também estamos fazendo isso para ensino de IA, lá para utilizar na SEDUC. Estamos fazendo de conceitos de IA para todos os secretários começarem a utilizar isso. Então, a entrega mais rápida vai ser essa. Temos outro produto que a gente está desenvolvendo lá junto com a Badesp. Veja, que é essas coisas que eu acho legal e não estava no meu mapa, né? E aí é importante o player parceiro buscar a gente. A Badesp, assim, rapaz, nós conseguimos... Que é a Badesp? A Badesp é o nosso banco, o banco do Piauí, desenvolvimento do Piauí. Então, eles conversaram com a gente e disseram, professor, a gente tem dificuldade, a gente tem linha de crédito, mas o pessoal não sabe fazer um projeto, não sabe preencher o documento. Pô, nós estamos fazendo um chatzinho lá para orientar o cara. Olha aí. O que é que eu tenho que colocar aqui? Mas, beleza, o chat, efetivamente, o resultado dele vai ser comemorado pela Badesp com a maior quantidade de créditos atendidos em um determinado edital. Só que isso acaba sendo de propósito geral, porque você chega lá na agricultura familiar... E vai servir. Também, entendeu? Então, assim, a gente está começando a descobrir numa dinâmica de governo coisas, e aí nós estamos priorizando isso, que pode ser de propósito mais geral. São pequenas engrenagens, como se a gente estivesse lubrificando, né, essas pequenas engrenagens e fazendo o sistema girar. Né? E que eu brinco, Berto, que é assim, o imediatismo da IA, assim, que vem, é essa parte de prompts. Essa aqui, eu acho que nós estamos conscientes que é isso. Então, temos que popularizar, ensinar o pessoal a usar,
o que tem de bom e o que tem de ruim, como você comentou, não adianta botar lá e dizer que aquilo é a verdade absoluta. Então a gente tem que fazer isso aí, isso é um ponto. Existe as IAs de médio prazo, fazer alguns tipos de classificação e etc, mas aí não sai do dia para a noite. A gente tem que estruturar os dados, mas já estamos com um projeto com a Secretaria do Meio Ambiente, ele já tem uma estrutura de dados lá legal, agora vamos começar a prever incêndio, prever determinadas coisas, até a gente chegar na parte mais longa, que são arquiteturas de IA para o governo. Isso é engraçado, porque se você perguntar para as pessoas o que é inteligência artificial, as pessoas vão dizer, é o ChatGPT. Né? As pessoas limitam a inteligência artificial ao ChatGPT. E assim, não tem como a gente brigar contra isso. A gente tem que seguir o rumo. Ó, beleza, esse aqui é o ChatGPT, a gente vai te ensinar a usar o ChatGPT, mas depois que você passar aqui, você vai ver que o mundo vai se abrir, que tem outras coisas. Por isso da importância nossa de ter os mais de 120 mil meninos lá na rede pública, entendendo que IA não é ChatGPT. O ChatGPT, lembra? Eu comentei. IA, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, entendeu? Então, ainda tem um mundo. O tijolão faz sentido. Você está aqui dentro. Mas amanhã, essas tecnologias vão ficar cada vez mais próximas da gente. Tem os debates, Beto, que são grandes, são os auxílios a diagnóstico. Isso é complicado, a sociedade ainda não aceita. De médico? De médico. Eu trouxe um médico aqui, um radiologista, para falar sobre isso. E foi um episódio muito legal. Inclusive, você que está assistindo aí, pode procurar aqui. O meu editor, que ele é fera, ele vai botar o card aqui, o episódio do Heitor Castelo Branco, falando sobre a inteligência artificial na radiologia. Ele discutiu muito sobre isso. Isso, porque assim, existem padrões. Como eu falei, se você tiver uma grande massa de dados, a máquina ela vai, mas eu não entendo a máquina substituindo. Ele concorda com isso. É isso, mas que ela vai ajudar, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Ela vai ajudar muito, ela vai ajudar muito. Então, assim, a gente vai começar a utilizar os profissionais, os médicos, de um modo geral, uma leitura inicial que eu tenho, a de fato ir na bola dividida. Então, assim, a máquina vai sugerir, cara, eu não consegui ver nada nesta imagem. Ou, na verdade, eu sugiro que você observe este pedacinho aqui. Você vai direcionar. Se você imaginar todo o processo de regulação que você precisa, cara, às vezes a gente vai fazer um exame de sangue e aí plano de saúde, aí vai para o médico regulador verificar. Esse processo pode ser quase todo automático. Vamos trazer isso para o serviço público. Preenchimento de documento. Foi outra pauta que a gente teve com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Eles lá têm vários documentos que tem que ser colocados num processo. Aí o cara vai sair abrindo. De um por um. 90% desses caras são corretos. Ora, cara, o ideal do dia é que você meta um IA, ela vai dizer assim, olha, esse aqui eu entendo que isso aqui está tudo correto, tu vai analisar só esse que eu não tenho. Então você consegue aumentar a produtividade do servidor. E aí tem muitas coisas dessas. Só que, de novo, essas são coisas que... Você concorda que lista de documentos, ele vai existir em todos os órgãos do Estado? Então, na hora que a gente conseguir fechar uma IA validada para isso, ela vai servir para todos os órgãos do Estado. Então, o desenho nosso foi isso. A gente preferiu dar uma boa estudada. Aí, talvez por causa do meu perfil acadêmico. Cara, vamos dar uma estudada primeiro, entender a base. Aí, agora nós vamos atirar. Beleza. E aí, a gente está também com um grupo de pesquisadores, Berto, lá, estudando o que já está, de fato, implementado de soluções públicas de IA. Então, eu estou com um grupo de pesquisadores estudando o que é que tem de solução de IA no Amazonas e até o Rio Grande do Sul. Entendeu? E nas principais cidades. Como foi que esses caras fizeram? Foi necessário algum tipo de contratação especial? Então, todo esse plano a gente também já está modelando para poder, quando a gente diz assim, vamos partir para cima, está aqui governador, na verdade eu falo o nome do governador, mas o estado do Piauí também tem uma inovação, Beto, que é o Conselho de Transformação Digital, que acabou também ficando como uma atribuição da secretaria, que é para a gente orquestrar as contratações de soluções de TI. O que acontece desde que o mundo é mundo? É a regra do umbigo que eu digo. Todo mundo é preocupado em resolver o seu problema. Então você vai lá, a Secretaria de Saúde tem os seus sistemas, a Secretaria de Educação tem outro, e tem muitos sistemas que são comuns. Se a gente for imaginar um sistema de controle de veículos, o veículo é o mesmo veículo, assim. Na polícia é viatura. Na saúde é ambulância. Mas, via de regra, ele tem que trocar pneu, bateria, Só que quando eu tenho um sistema de frota na saúde, um sistema de frota na segurança, um sistema de frota na educação, você não vai conseguir fazer IA. Porque os dados desses caras... Isso. Então, assim, o governador também determinou que a gente começasse a uniformizar
esse processo. Não significa que nós vamos trocar todos os sistemas, mas que a partir daí a gente já está dando uma olhada, pô, esse sistema é melhor eu ajustar o que está rodando em tal lugar para atender essa demanda. E aí, então, a gente está fazendo, de fato, um modelo de transformação. Aí, por que que é assim? Porque eu vou precisar de dado. Não vou precisar de dado para poder fazer IA? Então, eu tenho que conhecer onde é que são os minadouros de dados. São nos sistemas do Estado. Então, a gente também está com um time tentando fazer um inventário de todos os sistemas do Estado para que a gente saiba quais são os dados que eu tenho, qual é a qualidade que eu tenho. Eu não consigo fazer IA com base em uma coluna, com o que aconteceu no mês passado. É impossível você pegar o mês para frente e prever 10 anos para frente. Mas se eu tiver 10 anos de dados, aí eu já consigo fazer uma determinada coisa. Isso que a gente chama de estruturação dos dados. É isso, mais ou menos. Porque coletar os dados de forma diferente. Às vezes você está coletando o mesmo dado, mas você está pegando uma perspectiva diferente, estruturando de uma forma diferente, e impede que você faça a uniformização. Muito. Para além disso, a gente não pode ter, vamos dizer assim, medidas diferentes do mesmo dado. Isso aí dá um trabalho absurdo. Um dado... Aí são coisas mais técnicas, assim. Você quer fazer IA com um dado que é medido semanalmente e com um dado que é medido diariamente. Isso não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Então, quando a gente também conseguir unificar ao máximo o que nós estamos chamando dos sistemas estruturantes do governo, a gente vai conseguir ter um avanço absurdo. Que é a fala do presidente Lula, que é um leigo na área, mas assim, foi o cara que pediu para fazer o plano brasileiro de IA, né? E aí eu tive a oportunidade de estar lá no lançamento, e ele comentou isso, aqui tem que acabar, no Brasil tem que acabar que o dado da saúde, ele até brinca, que o dado da saúde é só do MEC e o Camilo não quer dar para o dado da assistência social do Wellington Dias. Mas isso é desde que o mundo é mundo, porque todo mundo é preocupado com a sua dor. Então ninguém quer fazer o seu ajuste para isso. Então veja, quase que em nenhum lugar existe uma estruturação organizada dos dados. Mas num país desse tamanho. Isso. E ainda no modelo federativo. Você tem nação, estados e municípios. E aí, o outro passo que nós temos que dar, que é também missão do governador, mas depois que o negócio se estruturar, é que nós façamos apoio tecnológico aos municípios. Por quê? Porque aí eu acho que a gente faz a IA imbatível. Porque assim, o cidadão, via de regra, o serviço que o cidadão busca, a porta de entrada dele é o município e não o Estado. É o município. E quando você traz o cidadão para o centro do debate, o cidadão não quer saber se o que ele está pedindo é da secretaria. Quer resolver. Se é ele quer resolver. Se for no mesmo lugar, melhor ainda. Se for a mesma planilha, é melhor ainda. E o mesmo lugar é a nossa plataforma digital. Isso. Então é isso que a gente está tentando. Assim, o conceito, o que é que você enxerga para o futuro? Eu enxergo isso. A gente conseguir, o Estado e a nação, de um modo geral, o Piauí como case, unificação desses dados para que a gente consiga prover os serviços digitais e, no que puder, eles serem otimizados com IA. Assim, o cidadão não vai saber lá, Alberto, se quando cai a árvore na frente da casa dele, se quem tem que ir é o corpo de bombeiro, a SDU, não interessa. Não interessa. Então, não a interessa. gente tem que ter essa jornada completa não digital. Interessa. Esse aí é um ele dos desafios vai que lá, a gente tem. lança Cara, caiu a árvore aqui na frente da minha casa. Se quem vai ter que ser acionado é o corpo de bombeiro, que é do Estado, ou se é a empresa que é responsável pela poda da árvore, não interessa. A gente tem que trazer o cidadão para o centro. O Anchieta teve aqui, o delegado Anchieta teve aqui, diretor de inteligência da Polícia Civil, e compartilhou um plano que eles têm de fazer isso com os boletins de ocorrência. Que o boletim de ocorrência, o cidadão enviaria o áudio, explicando o problema, e a inteligência artificial vai direcionar, vai dizer para onde é que vai, qual é o delegado. Esse é dos projetos de IA que está rodando dentro da secretaria. É isso. Aí é mais ou menos isso. Só que ao invés de ser um boletim de ocorrência criminal, é um chamado, é uma ouvidoria. Mas veja, Beto, se você traz o cidadão para o centro, você imagina, o cidadão tá lá e bateu o carro. Aí, cara, o cara bate o carro, aí ele já tá lascado. Bateu, já fica pensando, vou ficar sem carro, não tenho dinheiro para pagar. Não sabe para quem que liga. Aí o cara diz, não, aí tu ainda vai lá na delegacia fazer um danado. Cara, por que o cara não pode? Bom, você tem os preceitos legais, as prerrogativas. Mas o que o pode dizer? Rapaz, acabei de bater meu carro, eu fui assaltado, assim, assado. Depois o cara pede, aí interage. Aí tu foi assaltado aonde? Que horas? Que às vezes a pessoa não consegue dizer. Que é o papel de quando você vai fazer o BO, o cara estrutura. Mas é com uma anamnese. Não é isso? Existem campos que são obrigatórios. Então, aí a pergunta, tu não falou a hora, tu não disse isso, tu viu isso. Poxa, de cara o cara já vai ter pelo menos um pré-boletim, o cara já tem no farda.
do acontecimento. Mas isso é outro. O outro projeto que a gente tem lá com a SSP também, que o Anchieta comentou, na verdade, não seja sendo desenvolvido, é assim. É quando você pega ações de quadrilha. O cara registra suponha, um roubo de moto, ou um padrão de roubo, ou um padrão de transação financeira aqui em Teresina. O cara registra na delegacia aqui. Aí depois tem o outro cara registrando em São Raimundo, o outro cara registrando em Corrente. Individualmente, você não consegue ver que isso é uma quadrilha. Mas quando você tem uma IA, opa, esse padrão aqui é o mesmo, ó, já tem 25 coisas, entendeu? Então esses são os processos que a IA vai atuar por trás, obviamente, mas para beneficiar inicialmente o plano nosso, saúde, segurança, educação, assistência social e administração, assim, a parte meio, o que é comum para todo mundo. Entendi. E aí, mudando aqui um pouco agora, como é que é o André com a inteligência artificial no dia a dia? O que você faz? Compartilha pra gente aí como é que você brinca de IA no seu dia a dia. Dá dicas aí pra gente. Eu tenho o meu GPT aqui, não vou dizer qual é para não induzir, então eu tenho um prompt, que eu me organizo muito com ele, né? Hoje a gente vive numa sociedade que tem muita informação, então o governo compartilha muitas informações. Então, assim, materiais que a gente recebe de determinados secretários, o meu grupo de diretores, eu recebo muita coisa também, peço para que venham as traduções. Eu tenho meu prompt com as principais coisas relacionadas a IA, entendeu? Hoje, principalmente também muito voltado para a parte de legislação, o que é que está sendo discutido, algum insight. Eu uso os sistemas de recomendação ao meu favor, como eu sei como ele funciona. Então, por exemplo, eu chego lá no sábado, o YouTube não me recomenda uma coisa que eu gosto de estudar. Ele me recomenda uma música, ele me recomenda uma entrevista de um artista. Então, quando você começa a entender a máquina, você lá, segunda-feira o YouTube já sabe mais ou menos o que é que eu quero ver na segunda noite. Entendeu? Então, esses sistemas de recomendação, você consegue moldá-los para o seu dia a dia. Isso com o GPT? Não, é você no próprio perfil. Se você mantém o seu perfil... Ah, sim, mexendo nas configurações do YouTube. É mais ou menos isso, assim, alguma coisa nesse sentido. Então, o meu mundo com a IA hoje roda muito com um assistente que eu converso, que é o GPT de um modo geral, um prompt onde eu guardo as informações que eu acho que vão ser necessárias hoje, amanhã e depois da manhã, documentos formais, né? Projetos, dando exemplo, projetos de lei, mas muito relatórios. Então hoje eu tenho um prompt meu lá que tem toda a parte que o Banco Mundial, sei lá, essas organizações maiores que tem, o Unesco, etc., tudo que estão falando hoje de IA, eu tenho um prompt que eu alimento com esses caras, que eu fico conversando quando eu tenho essa... E hoje qual é que é a minha carência, né? Eu ainda não sei fazer as apresentações automatizadas, então está no meu pipeline para que eu consiga fazer. Entendeu? Esse é assim, o meu buraco que eu tenho hoje. Tem duas ferramentas aqui, eu compartilho aqui agora, duas ferramentas que eu gosto de usar, que é o Beautiful AI, que é a ferramenta paga, e o Gamma. O Gamma tem, né? Eu sou um iniciante do Gamma. Mas eu vou te falar, assim, quando eu comecei a usar o Beautiful AI, eu era mais satisfeito. Tanto é que eu assinei. Mas, à medida que eu fui evoluindo, hoje eu já fico assim, cara, ele devia ter essa função, ele devia poder fazer isso. Sim. Eu me sinto um pouco amarrado às vezes. Talvez eu não tenha aprendido a usar o suficiente ainda, né? Mas são as duas que... Mas, basicamente, é isso. Eu uso IA para guardar informações num prompt de documentos de referência. Porque, assim, quando você está num staff de secretário, você não pode andar falando o que o chat GPT falou, entendeu? Então, assim, eu me municio de muitos documentos para poder me manifestar publicamente, assim. Aí, na minha vida pessoal, eu uso o sistema de recomendação, como eu estou falando, o YouTube. Eu sei mais ou menos como é que ele funciona, então eu modelo direitinho as recomendações dele para que eu não perca tempo procurando determinadas coisas. Por exemplo, ontem mesmo eu achei ruim. E como eu deixei de acompanhar muito o debate lá dos Estados Unidos, aí ontem eu tive que procurar, botei debate para eu ver mais ou menos os cortes que tinham. Mas naturalmente ele me indica os meus programas já. Ele já sabe o horário que você vai ligar. Mais ou menos isso. Então isso é legal. E aí eu tenho esse perfil. Assim, normalmente eu considero que eu estudo hoje um pouco com essa parte de podcasts e vídeos, né? Normalmente mais curtos, 10, 15, 20 minutos. É o tempo que eu estudo hoje à noite usando IA. Beleza. Agora, a gente já caminhando para a parte final, eu tenho feito aqui uma pergunta para todos os entrevistados. O seguinte,
Bom, nós olhamos para trás, como a gente começou na inteligência artificial, né? Falamos muito aqui sobre os projetos da secretaria, mas agora eu queria que o André, professor André, desse, não o secretário, mas o professor André desse aqui uma previsão, um chute, uma brincadeira. O que ele acha que vai acontecer aqui nos próximos 10 anos? Vou te dar um exemplo aqui. O primeiro episódio foi com o professor Nazareno Reis, que é juiz federal. Ele disse o seguinte: Berto, eu acho que... Ele é matemático também, né? Isso. Eu acho que no futuro vai existir uma profissão de contador de histórias. Porque vai ter inteligência artificial, só que aí o ser humano vai contratar alguém para contar uma história, né? E aí a gente conversou, acho que o primeiro episódio foi em abril. E meses depois eu fui pro cinema assistir aquele filme do Planeta dos Macacos, que tá no O humano tem a função de contar como era a Terra antes. Aí eu fiquei, meu Deus, olha só. Na mesma hora eu mandei uma mensagem pra ele: Nazareno, cara, tu tem que assistir esse filme, porque lá é um personagem secundário, mas eu lembro exatamente que você falou isso, olha. Legal. Então, uma brincadeira que ele fez e Hollywood, né, coincidiu com Hollywood usar. Então, é mais ou menos isso. O que o André espera daqui a 10 anos? Numa parte assim, eu não vou me lembrar exatamente o nome do órgão do governo federal, mas ele pegou algum desses cientistas grandes e que tinham literatura feita, livros escritos, você consegue conversar. Um deles é o Lattes, do currículo Lattes. Eles têm muita coisa que você pode conversar e ele responderia como se fosse o Lattes. Então, já vendo a IA chegando. Mas, assim, na computação, é muito difícil você prever, falando de computação, o que vai acontecer, o que vai acontecer no futuro. Agora, convicção eu tenho que, do que está aqui, nada regride. Por quê? Você vai ter cada vez mais dados. Eu acho que a capacidade de processamento, será que escala? Assim, fala-se que hoje já tem se comprometido todo o processamento pelos próximos 3 anos. Mas todo dia a gente vê, Japão investe 10 bi, não sei quem investe 5 bi. Então, assim, a IA vai dominar o mundo. Não. Agora, como um processo de digitalização que teve lá atrás, processo físico, você não tem um processo eletrônico, muda, requalifica algumas profissões. O que é que eu acho que a gente vai ter uma coisa que vai valer dinheiro, honestamente? São os rotuladores de dados. Você pegar um médico parceiro da gente que teve aqui. Mais caro do que você pagar a consulta dele no futuro, vai ser ele rotular um bocado de imagem para poder essas imagens, por exemplo, servir para uma IA. Servir de modelo para IA. Mais caro. Assim, olha, isso aqui é um câncer de mama. Isso aqui é. Pronto, essa não é. Essa aqui é. Pronto, aí você vai. Entendeu? Assim, você vai precisar cada vez mais de pessoas que consigam rotular dados críticos que o cidadão médio não vai conseguir. Então, isso, na minha opinião, vai valer bastante dinheiro. Mesma coisa de um advogado. Um advogado diz, essa aqui é uma petição diferente dessa. Essa aqui é um modelo que deveria ser aprendido. Então, assim, essa parte de dados eu vejo como ela avançando. Agora, de um modo geral, eu acho que a estatística vai começar a subir. Porque lembra que a gente comentou? Muito dado, muito... O que é que eu faço? Então, você vai ter que começar a selecionar. A estatística também serve para isso aí. E muitas coisas podem surgir a partir da IA. O engenheiro de atributo, o próprio engenheiro de máquina, que a gente chama, o cara que vai ficar testando, retestando determinadas coisas. Hoje, assim, é o que eu vejo. Agora, para 30 anos, é muito difícil prever. Não, 30 anos, lembra, 10. Vamos ficar nos 10. Eu falei lá de 2005. Né? Eu terminei o mestrado em 7. Quer dizer, nós não temos 20 anos. No final do meu doutorado, 7, 8, 9, 10. Eu terminei em 10, né? Eu acho que 11 e 12, eu participei de 8 bancas entre mestrados e doutorados, Berto, para poder... na automação a gente chama de controle, né? Tipo assim, como é que o VANT, que lá a gente chamava VANT, que hoje é o drone. Lá era o VANT, o veículo aéreo não tripulado. Como era que o cara saía daqui e estabilizava? Só tese de doutorado, cálculo, como é que o bicho desce? Como é que ele anda de lado? Com 4... Hoje tu compra por $200 reais, tu compra um drone no AliExpress. Tu entendeu? De brinquedo, pra brincar com o Andrezinho. Deu pra entender? Então, assim, eu tô falando de 20 anos, um negócio que rende... Olha, eu tô falando Imagine quantas e quantas pesquisas tinham no mundo pra poder fazer o bicho voar e parar. E andar de lado. E hoje tu pega um bicho desse aí, tem uma profissão, gerou uma profissão que é o tal do operador
O operador de drone é uma coisa que também não existia. Então, assim, prever isso é muito, muito complicado. É uma brincadeira, né? Não, mas assim, aqui em algumas áreas você consegue entender os saltos, né? E neste momento a gente ainda não sabe de fato qual o tamanho da IA. Então, hoje já começa a dizer, ela não vai ter mais dado, ela já parou, não tem mais capacidade de processamento. Aí depois aparece a NVIDIA com a outra solução que acelera mais ainda, você vai começar a ter mais coisa. Falando de previsão, viralizou agora um vídeo muito antigo do Bill Gates, numa entrevista com, você deve ter visto, com o Jô Soares, né? Entrevista gravada, né? E o Jô Soares, o Bill Gates disse para o Jô Soares que vai ter um dispositivo pequeno que vai fazer tudo que o smartphone faz. Em 1995, ele fez essa previsão. Mas assim, ó, vamos trazer para o prático. Quem quiser consultar, tu bota também no teu. Manda o cara assistir os Jetsons. Os Jetsons. O Jetsons, você tinha uma robô que era seu secretário, ou você tem um robô que... Né? Aí você fazia reunião na telinha. A gente faz aqui no celular. Aí o cara olhava pro celular e tinha... Ou olhava pro relógio e tinha... A gente só não tá voando naqueles prédios. Mas um monte de coisa lá dos Jetsons, que era um negócio... né? Você tinha os Jetsons do lado e os Flintstones do outro, né? Que era o choque. O choque, Mas assim, é difícil a gente prever. É legal demais. Aí eu vou te fazer aqui a última pergunta. Você acha que... Agora, desculpa. Pode falar. Eu acho que essa é a principal... E até eu acho que está sendo cada vez mais vinculado. Que o profissional que usa IA... ele vai ter um espaço muito maior do que o profissional que não usa. Isso aí eu acho que é a requalificação das profissões. Isso aí eu vou até além. Assim, o profissional que não usa IA, ele está fora do mercado. Isso é uma coisa que eu tenho, assim, até do meu escritório, é uma coisa que eu tenho dito reiteradas vezes para minha equipe, para os meus sócios. Galera, quanto mais coisa de IA a gente usar, quanto antes a gente aprender a utilizar, melhor. A IA vai ser como Berto, naquele processo de transformação do kit office. O cara não tinha que saber, né? O cara vai fazer um estágio, ele tinha que saber minimamente o Word, uma estrutura básica de computador. Eu acho que muitas ferramentas de IA vão ser básicas para você utilizar. Eu vou te dar um exemplo muito, muito claro. Eu quero fazer uma petição muito simples, uma petição de 2 parágrafos. Certo? Uma petição que é totalmente automática. Se eu for fazer uma petição de 2 parágrafos, eu vou gastar 5 minutos. Talvez no máximo. Só que se eu tiver que fazer 30 petições de 2 parágrafos, eu vou gastar 30 vezes 5, vai dar 2 horas e meia. É quase uma manhã inteira. Meio turno. Se eu passar isso para o meu estagiário, para o meu advogado, para o funcionário do meu escritório, e ele fizer a mesma coisa que eu estou fazendo, ele está sendo contraprodutivo. Se ele usar o ChatGPT, se ele usar o prompt, ele vai gastar 1 minuto em cada uma. Então ele vai multiplicar a produtividade dele por 5 e é isso que eu quero. Aí você vê, mas a necessidade do Berto, que vai avaliar aquele negócio, está com cada vez mais o senso crítico para ver se o negócio não está vindo errado. Exato. Então você tem que ter o senso crítico do estagiário, do que seja do advogado. Então essa é a cultura que eu acho que vai mudar. E só vai ser em 1 minuto se eu entregar o prompt correto. Isso. E eu vou desenvolver o prompt. Aí você direciona a resposta. Eu direi, tá aqui o prompt, é esse aqui, você vai aprimorar, senão você vai gastar 10 minutos. Aí era melhor você fazer. Concordo. Entendeu? Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço, pela cara. presença. Tamo às ordens. Conversamos aqui com o Dr. André Macedo, secretário de Inteligência Artificial do estado do Piauí. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar, de mandar para todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio.